Olá e bem-vindos. Hoje, nosso mergulho é num dos temas mais quentes e talvez mais complexos do nosso tempo: inteligência artificial. Com certeza. A gente vai olhar para essa competição global, China, Estados Unidos, e o mais importante, tentar entender o impacto que isso vai ter na vida de todo mundo, nos empregos. Sim. E para guiar essa nossa análise, vamos usar o livro Inteligência Artificial, do Kai-Fu Lee, um cara que, assim, é peça-chave nisso tudo. Uma referência total. Ele foi pesquisador, executivo de ponta, hoje é investidor. E o mais legal é que ele viveu nos dois mundos, né? Vale do Silício e China. Uhum. Então o objetivo aqui é separar o que é hype da realidade e encarar de frente as questões bem humanas que a IA traz pra gente. E o legal do livro do Lee é que ele organiza essa discussão, que é super complexa, em 3 eixos principais. Ajuda muito a gente a entender. Certo. O primeiro é a virada tecnológica. O que mudou para a IA virar algo prático, de verdade. Ok. O segundo é essa dinâmica da corrida entre ela e China, que acelera tudo de um jeito absurdo. E o terceiro? E o terceiro, que para mim é o mais profundo, é a crise existencial que a IA representa para o trabalho, para o nosso propósito. E a solução que ele propõe, que é bem surpreendente, e nasceu de uma crise muito pessoal dele. Perfeito. Essa estrutura parece ótima. Mas antes de entrar na tecnologia, tem uma história que abre o livro que me pegou muito. A do jogo de Go? Exato. É 2017. De um lado, o KJ, um prodígio chinês de 19 anos, o melhor jogador do mundo. Uhum. Do outro, o AlphaGo, a IA do Google. E a cena é forte. O QG, super confiante, começa a se mexer na cadeira, esfrega as têmporas e... Ele chora. Ele chora. No meio da partida, ao perceber que não tem a menor chance. E mais de 280 milhões de chineses assistiram a isso. Nossa. Para a China, aquilo foi um momento Sputnik. Acendeu uma febre nacional pela IA. E é fundamental a gente entender por que isso foi tão mais chocante do que, sei lá, quando o Deep Blue venceu o Kasparov no xadrez, em 97. Certo. O Deep Blue era força bruta, era um computador programado com milhares de regras de xadrez por humanos. Tinha um manual de instruções. Exato, um manual gigante. Já o AlphaGo é outra coisa. Ele não recebeu regras, ele aprendeu jogando contra si mesmo, milhões e milhões de vezes. Tipo? Do zero. Do zero. Como uma criança que aprende caindo e levantando. Ele descobriu jogadas que nenhum mestre humano jamais tinha pensado. Essa é a revolução do Deep Learning, do aprendizado profundo. Espera aí, essa distinção é tudo, então. O computador do xadrez era um gênio em seguir regras. O do Go aprendeu a criar as próprias regras. Exatamente. Por décadas, a IA era essa baseada em regras. Se X, então Y. A outra abordagem, a das redes neurais, que tenta imitar o cérebro, era meio acadêmica, sabe? Não saía do lugar. Não saía. Faltavam 3 coisas. E, de repente, nos anos 2000, tudo se encaixou. Primeiro, poder de computação barato por causa das placas de vídeo de games. Uhum. Segundo e mais importante, dados. Uma avalanche de dados da internet para alimentar os algoritmos. Certo. E o terceiro, um avanço técnico de um pesquisador, Geoffrey Hinton, que finalmente permitiu treinar redes com muitas camadas. Daí o nome, aprendizado profundo. Ah, então o jogo virou completamente. Não é mais sobre quem tem a ideia genial no laboratório. Não mais. É sobre quem consegue aplicar a tecnologia que já existe. É o que o Lee chama de sair da era da descoberta para a era da implementação. Esse é o ponto central do argumento dele. E nessa era da implementação, o recurso mais valioso não é petróleo, são dados. E ele tem uma frase ótima sobre isso. Sim, que um algoritmo mediano, com uma montanha de dados, sempre vai vencer um algoritmo genial com poucos dados. E é aqui que a China entra com tudo. E o livro aponta 4 vantagens, né? 4. População gigante gerando dados num ecossistema digital fechado, empreendedores com uma fome absurda, um exército de cientistas de IA e um governo que veste pesado nisso. Essa história dos empreendedores famintos é fascinante. Ele conta o caso do Wenxing, o clonador. Sim. Ele copiava, na cara dura, sites americanos.
Facebook, Twitter, no Vale do Silício, com aquela cultura meio mudar o mundo, isso era heresia. Um pecado. Mas assim, empreendedores gladiadores não é um jeito meio poético de falar de plágio de modelo de negócio? Cadê a inovação aí? É uma ótima provocação. E a defesa do Lee é que essa fase de cópia foi um campo de treinamento brutal. Como assim? Enquanto no Vale do Silício a competição era pela ideia mais original, na China era na execução. Eram centenas de clones do Groupon lutando até a morte, sabe? Entendi. Só sobreviviam o mais rápido, o mais agressivo. Isso não forjou inovadores no sentido clássico. Forjou gladiadores de mercado. E quando eles pararam de copiar? Aí eles aplicaram essa mentalidade de guerra para criar coisas totalmente novas. E que coisas foram essas? Porque a gente pensa no WeChat como o WhatsApp chinês, mas a comparação é bem ruim, né? É péssima. O que eles criaram foi um universo paralelo da internet. O WeChat não é um app, é um sistema operacional para a vida. É o que o Lee chama de canivete suíço digital. Você faz tudo lá dentro. Tudo. Manda mensagem, paga a conta, chama táxi, pede comida. E isso criou um modelo de negócio que ele chama de peso pesado. E qual a diferença? As empresas americanas são peso leve, criam a plataforma e só. As chinesas mergulham de cabeça no mundo real, o online to offline. Elas têm exércitos de entregadores, frotas de bicicletas, cuidam da logística. E o que une tudo isso é o pagamento pelo celular, certo? A China pulou o cartão de crédito e foi direto para o QR Code. Exato. Tem aquela anedota no livro dos ladrões em Hangzhou. Hilária. Eles assaltam 3 lojas e não acham quase nada de dinheiro vivo. Um deles teria gritado para a polícia. Como assim não tem mais dinheiro em Hangzhou? Isso mostra a vantagem dos dados, né? Perfeitamente. Pensa comigo. Esse modelo peso pesado, mais os pagamentos móveis, gera uma qualidade de dados que as empresas americanas nem sonham. Tipo, O Google sabe no que você clica, o Alibaba sabe no que você clica, o que você comeu, o caminho que fez para o trabalho e como pagou por tudo isso. São dados do mundo real em tempo real. É o combustível perfeito para IA. certo. O palco está montado. China tem dados, gladiadores e apoio do governo. Mas como isso muda o mundo na prática? É aí que entram as 4 ondas do Lee. Isso, é um mapa do futuro próximo. A primeira onda é a IA da internet. A gente já vive nela. São os algoritmos de recomendação da Netflix, Amazon, Spotify. Ah, o Toutiao, que é da empresa do TikTok. Exatamente. Um portal de notícias onde uma IA escolhe e até reescreve 100% do que você vê, sem editor humano. Entendi. É o algoritmo me fazendo ver vídeos de reforma de casas às 3 da manhã. E a segunda onda? A segunda onda é a IA de negócios. É pegar essa mesma lógica e aplicar em setores tradicionais, tipo bancos, hospitais. O livro cita a Smart Finance. Uma fintech. Isso. Ela dá microempréstimos e a decisão de aprovar ou não é feita por uma IA que só analisa os dados do celular do usuário, sem intervenção humana. Ok. Primeira onda nos nossos feeds, segunda nas planilhas das empresas, mas a terceira, a IA de percepção, parece o verdadeiro pulo do gato, né? Onde o digital invade o físico. É o ponto de fusão. É dar olhos e ouvidos para as máquinas. Reconhecimento facial, de voz, é a fusão do online com o offline, o que o Lee chama de Homo Helm. Online merged offline. Tipo o supermercado do futuro que ele descreve. Exato, você entra, a loja te reconhece, o carrinho te sugere produtos e você sai sem passar no caixa. Uma câmera te identifica e debita da sua conta. E a China tem uma vantagem enorme aí, por causa da cultura de privacidade e do hardware de Shenzhen. Total. E tudo isso leva à quarta e última onda, a IA autônoma. Porque quando as máquinas não só veem, mas agem no mundo. Exatamente. Carros autônomos, drones de entrega, robôs em armazéns, é a IA com corpo físico. E até aqui a abordagem é diferente. Como assim? Enquanto os americanos buscam a perfeição técnica, um carro 100% autônomo para qualquer lugar, A China vai ser mais pragmática. provavelmente vão criar zonas controladas, tipo autoestradas inteligentes, para colocar os primeiros caminhões autônomos para rodar e coletar dados muito mais rápido. Uau! É uma transformação que vai do celular para a rua. E é aqui que o tom da conversa precisa mudar um pouco.
porque fica assustador. Sim. O Lee é direto. A IA vai causar um deslocamento de empregos numa escala inédita. Ele estima que em 15 anos, 40% a 50% dos empregos nos Estados Unidos podem ser automatizados. É um número assustador. E não é só uma crise de dinheiro. É o que ele chama de perda psicológica de propósito pessoal. O que a gente vai fazer quando as máquinas fizerem quase tudo? E essa pergunta atinge ele de um jeito brutal, porque essa crise global espelha uma crise pessoal avassaladora que ele viveu. O diagnóstico de câncer. Exato. No auge da carreira, ele é diagnosticado com um linfoma em estágio 4, poucos meses de vida, E isso força a parar tudo. e a olhar para a própria vida. E o que ele vê o choca. Ele percebe que viveu como um algoritmo de otimização humano, maximizando o impacto, o sucesso, mas negligenciando a família, os amigos, o amor. Nossa, Nas palavras dele, na busca por criar máquinas que pensam, ele se tornou um homem que pensava como uma máquina. Ele esqueceu como sentir. que soco no estômago. E é dessa epifania, dessa beira do abismo, que ele tira a proposta dele para essa crise humana da IA. E não é a renda básica universal, né? Não. Ele acha isso incompleto, uma solução técnica, meio Vale do Silício. E a virada do livro é essa. Em vez de pagar as pessoas para não trabalharem, ele pergunta: E se nós as pagássemos para serem mais humanas? Essa é a alma da Bolsa de Investimento Social que ele propõe. é uma mudança de paradigma total. A ideia é criar um novo contrato social. Recompensar financeiramente as atividades que a IA nunca vai fazer bem, mas que são o centro da nossa humanidade. E ele divide isso em 3 áreas, né? Isso. A primeira é o cuidado. Cuidar de crianças, idosos, doentes, dar atenção, carinho. A segunda é o serviço comunitário. Ser mentor, preservar a cultura local, fortalecer os laços da comunidade. E a terceira? A educação continuada. Usar o tempo para aprender algo novo. Uma arte, se dedicar à criatividade. Então o plano não é dar um cheque para a pessoa ficar em casa. É um convite patrocinado pelo Estado para a gente investir naquilo que nos diferencia das máquinas. Compaixão, criatividade e conexão. Exatamente. A sociedade te pagaria para ser um ser humano melhor, não só uma peça produtiva. Ele até imagina novas profissões como um cuidador compassivo. Como funcionaria isso? Pensa assim, o diagnóstico de uma doença pode ser feito por uma IA com 99% de precisão. Mas a pessoa que vai sentar com você, segurar a sua mão, explicar com empatia, essa não será a máquina. Será um humano. Um profissional treinado em compaixão. É a simbiose perfeita. A eficiência da IA com o calor do toque humano. Certo. Vamos juntar as peças, então. A IA já é realidade, impulsionada pela implementação e pelos dados. A competição e a China acelera tudo. Uhum. E a verdadeira crise não são robôs assassinos, mas o desemprego em massa e uma perda de sentido. E a jornada pessoal do Kai-Fu Lee, do auge da tecnologia à beira da morte, nos aponta um caminho. Talvez a resposta para a crise da inteligência artificial não esteja em algoritmos mais espertos. Mas numa redescoberta da nossa própria humanidade. Exato. A questão que o livro nos deixa não é como vamos competir com as máquinas, mas como vamos usar a abundância que elas vão criar para construir uma sociedade que finalmente valorize o que nos torna únicos. Amar, cuidar, criar laços. Aquelas lágrimas do Kedi, o jogador de Go, no início pareciam um sinal de fraqueza humana diante da máquina perfeita, mas no final talvez sejam a pista mais importante para o nosso futuro. Quando o problema da produtividade estiver resolvido, o que nós, como sociedade, vamos escolher valorizar?